Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, na graça de Deus, como sempre, né? Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos bate-papos quinzenais sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema número 90 e vai perguntar o seguinte: a barata tem mesmo 7 saias de filó? Pedro Henrique, pelo amor de Deus, presta atenção. A barata diz que tem 7 saias de filó. 7 saias de filó. Mas é mentira, né, barata? Como assim? Peraí. O nosso estudo dessa quinzena vai tratar sobre o tema o círculo vicioso das reencarnações. O que é isso, né? Essa coisa de nós reencarnarmos constantemente com os mesmos vícios, os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. Ouçamos aí o que Herculano Pires nos fala sobre esse assunto. Liberto da poderosa reação da Terra, o espírita está em condições de se elevar ao plano angélico. Mas estar em condições é uma coisa, e dar esse passo para a divindade é outra coisa. Essas almas se projetam no plano da angelitude, mas não conseguem permanecer nele, cedendo de novo à atração terrena da encarnação. Kardec verificou em suas pesquisas a verdade exata da doutrina espírita. Nela temos a orientação precisa e segura dos planos superiores, sem o perigo dos ciclos muitas vezes repetidos do chamado círculo vicioso das reencarnações. O vício não está no processo, mas na precipitação dos homens e dos espíritos não devidamente amadurecidos, que tentam forçar a porta do céu. José Herculano Pires, em o livro O Centro Espírita. Esse tema me veio à mente porque em uma determinada reunião mediúnica, eu lembrei esses dias, um irmão desencarnado, não é? Ele nos contou que ele era viciado em mentir. E que as mentiras, não é? Esses vícios, ou o vício de mentir, nele especificamente, começou com pequenas mentiras, com pequenas coisas e foi evoluindo, né? Nas pequenas bobagens, e que ele foi se viciando em mentir, tanto que nas últimas 3 reencarnações ele veio com esse vício de mentiroso, não é? Ele foi um mentiroso encarnado, e ele sempre foi mentiroso, e que agora que ele está na erraticidade, lá no mundo espiritual, não é? Ele tem consciência dessa condição dele, de desencarnado e de mentiroso, não é? E que ele está passando por um tratamento para tentar se curar desse vício. Não é? Então, que ele veio na reunião mediúnica, fazia parte do tratamento, né? Essa conversa conosco, para nós falarmos, né? Sobre as dificuldades realmente que a gente passa, mas que nós temos aí que buscar nos esforçarmos dentro das possibilidades que a gente tem para nos livrarmos dos vícios. E o que eu achei interessante é que ele falava o seguinte para nós, que mesmo ele sabendo de tudo isso, né, ele tinha ainda, ele sentia muito prazer e era muito reconfortante quando ele se ligava às pessoas encarnadas através de sintonia, né, e influenciava essas pessoas a mentir, a propagarem mentiras, não é? E que esse era o prazer que ele sentia, e que ele era difícil demais, ele não tinha forças para lutar contra isso, e que ele mesmo estando ali na nossa reunião mediúnica, ele estava contra a vontade dele, não é? Porque ele queria continuar, apesar dele saber disso tudo. É mais incrível isso, né? Dele saber disso tudo e ter noção, não é, daquilo que ele passava, que ele não conseguia resistir, e que o prazer de influenciar as pessoas, ou mesmo dele mentir, era extremamente forte na personalidade dele, e que era difícil a cura. Para ele, estava sendo difícil a cura, não é? Então nós conversamos, ele chegou até a contar algumas verdades para nós, né? E nós conversamos muito sobre esse vício, não é? Foi aprendizado para nós também, não é? E por fim, né? Ele acabou indo
mas ainda dentro de toda essa problemática de não conseguir vencer o vício, não é? Da mentira, e sabendo que era um processo, não é um processo que aos poucos ele estava passando através do ensinamento. Então vamos ouvir como Herculano Pires nos explica direitinho como é que essas coisas acontecem e por que da necessidade desse irmão de vir conversar conosco e nós e a espiritualidade, né, trazer esse choque mais forte para ele. Ouçamos aí. As almas frágeis se acomodam nas sensações agradáveis da vida material e repetem encarnações sucessivas de acomodação e indolência, abusando de seu livre-arbítrio ao invés de utilizá-lo no processo evolutivo. Somente as duras provações conseguem arrancá-los do círculo vicioso. As almas frágeis precisam ser constantemente orientadas no centro espírita, pois não gostam de atitudes positivas e enérgicas. A evolução moral e intelectual se cumpre na doutrina espírita de maneira positiva, e não através de cantigas de ninar, de palavrório anestesiante. A própria dureza do mundo atual, com suas atrocidades, sua ganância, sua criminalidade aviltante, mostra-nos que o tempo dos contos da carochinha já passou, que a humanidade entrou na fase da madureza e tem de aprender a enfrentar os seus problemas por si mesma. Não que Deus nos tenha abandonado ou falecido de um infarte divino, mas porque marcou os limites de nossa ilusão comodista. Todas as dificuldades atuais são consequências dos abusos que cometemos no uso do nosso livre-arbítrio, apesar de todo o auxílio que recebemos do alto nas etapas sucessivas da nossa evolução, por falta de uma tomada de consciência do que somos e da finalidade superior da nossa própria existência. José Herculano Pires, em um livro O Centro Espírita. Assim, meus amigos, fica bem claro, né, a ação dos espíritos sobre nós, dos espíritos desencarnados, o quanto eles nos influenciam e o quanto também nós temos, não é, aí de sintonia, de pensamentos iguais a eles, o que faz com que eles se liguem a nós. Então, o tratamento primeiro começa conosco, não é? Se nós buscarmos o pensamento reto, não nos deixarmos envolver, não é, por esses sentimentos de mentira, não é, na nossa vida e outros vícios, é óbvio que a gente vai criando uma carapaça que vai nos protegendo, não é, e nos ajudando nessa vida a passarmos, não é, por essas dificuldades. Quando nós pressentirmos que nós vamos mentir, às vezes por uma coisa boba, sem necessidade, não é? A gente repensar a nossa fala, não é? E buscar sempre estar ali falando a verdade. E isso vai nos livrar de compromissos nessa vida e de compromissos em futuras reencarnações. Era isso que eu queria conversar com vocês. Sempre lembrando que a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade, como nós pudemos ver nesse atendimento, não é? Fraterno, com esse irmão que possuía ainda, está ainda enredado pelo vício da mentira. Fiquem todos com Deus, uma boa quinzena e até a próxima, pessoal. Tchau!